Johnny Depp e Amber se conheceram durante as filmagens em 2009. O filme foi lançado só em 2011. Depp falou que ele sentiu alguma coisa bem diferente naquele set, quando contracenou com Amber. Ele estava se referindo a uma cena em que os dois personagens se beijaram no chuveiro. E Depp lembrou, falou assim, acho que havia algo no beijo, no chuveiro, que era bem real. E Amber também concordou, falando assim, que ela sentiu aquela química, que ela sentiu outra coisa além do trabalho. Na época, Depp estava em um relacionamento com a atriz francesa Vanessa Paradis, com quem ele teve 2 filhos. E Amber se assumiu bissexual em 2010 e estava em um relacionamento com a artista Taissa Van Rie. Em 2012, Depp se separou de Paradis. De acordo com os documentos judiciais que foram apresentados por Amber, Depp e Amber começaram a namorar por volta mais ou menos de 2011, 2012. Isso permitiu que a dupla reacendesse a paixão que sentia no set, anos atrás nas filmagens. E ele acreditava que era uma coisa muito boa que ia acontecer daqui para frente, já que os dois estavam separados. E ele falava assim, né? Ele comentava com as pessoas que ela era atenciosa, ela era amorosa, ela era inteligente, gentil, engraçada, ela era compreensiva e que foi incrível. Ele disse tudo isso dela para depois acabar nos tribunais. E ela também, para ele, parecia a pessoa perfeita e que tinha a cabeça que ele pediu a Deus. Em 2014, o casal ficou noivo. Em 2015, Depp e Amber se casaram numa ilha particular de Depp e o casal disse sim ao matrimônio. O casamento deles pode ter sido condenado desde o início, viu? Porque Depp, supostamente brincando, tinha falado para um padrinho antes de entrar na cerimônia que agora eu posso socá-la. A frase é essa, agora eu posso socá-la. E de acordo com ambas as partes, o relacionamento foi às vezes meio volátil, incluindo uma noite infame em 2016, onde Amber supostamente deu um soco na cara do ator, na mesma noite em que ela supostamente fez cocô na cama. Quer dizer, uma relação que já veio toda complicada, né? Amber também acusou o ator de abuso em várias ocasiões, incluindo acusações de bater nela com uma garrafa, forçando a fazer sexo oral e submetê-la a buscas de cavidade. É assim que ela fala, essa frase, buscas de cavidade, durante o casamento. Essas buscas de cavidade foi uma vez que ele estava aparentemente drogado e ele achou que ela tinha escondido a droga. Então ele foi procurar nas cavidades internas dela. Em 2017, o divórcio de Depp e Amber é finalizado. Após apenas 15 meses de casamento, Amber pediu o divórcio. Ela conseguiu uma ordem de restrição quanto a Depp, alegando que ele era abusivo durante o casamento. E Depp nega as acusações. Amber recebeu 7 milhões como parte de acordo do divórcio, que disse em um comunicado para todo mundo que doaria esse dinheiro para caridade. Nesse comunicado, os dois disseram, entre aspas, nosso relacionamento foi intensamente apaixonado e às vezes volátil, mas sempre ligado ao amor. Em 2018, Depp entra com um processo contra o tabloide britânico Sun, que publicou um artigo chamado Depp, de O Espancador de Esposa, levando a abrir uma ação judicial contra o jornal. Em 2018, Amber escreveu um editorial para The Washington Post sobre mulheres que sofrem abuso doméstico. Embora ela não tenha mencionado o nome do Depp dentro do artigo, muitos especulam que ela estava se referindo a ele, a estrela do Piratas do Caribe. Em 2019, Depp entra com uma ação difamatória pedindo 50 milhões de dólares de indenização contra sua ex-mulher, pelas alegações que ela fez no editorial do Washington Post. Ele alega que o artigo prejudicou muito a carreira dele e custou mais de 40 milhões em ganhos. Ele deixou de ganhar essa grana. Em 2020, depois de várias tentativas de arquivar o processo de Depp, a atriz entra com um contraprocesso, pedindo 100 milhões de dólares para Depp. Começa uma briga judicial. 2022 começa o julgamento por essas difamações. E Depp está processando Amber por difamação
e quer um acordo entre 50 e 70 milhões. E Amber está processando também Depp e quer um acordo entre 100 e 140 milhões. Daí começa o julgamento. Agora, eu quero falar para você que está aí me escutando quais os momentos mais importantes que aconteceu dentro desse julgamento, né? A relação entre os dois que foi explanada, que foi mostrada para o mundo. Então é importante que você perceba alguns pontos importantes e tire as suas conclusões. Mas é muito difícil você trazer a verdade de dentro de um relacionamento se você não conviveu ou não teve ali. Depp testemunhou que nunca bateu em Amber ou em qualquer outra mulher. Ele disse que Amber foi quem abusou dele. Depp também acusa Amber de jogar uma garrafa de vodka que cortou a ponta do seu dedo médio. E ele disse que usou sangue como ferimento para escrever na parede. Amber negou ter ferido Depp e, em lágrimas, disse ao júri que Depp a agrediu sexualmente naquela noite, inserindo uma garrafa de bebida dentro da sua vagina. Foram também mostradas fotos no tribunal de Amber com marcas no braço e inchaço ao redor do olho, onde alegou que eram agressões de Depp. Amber também mostrou um vídeo onde Depp estava descontrolado, quebrando coisa dentro de casa e bebendo muito. What happened? What happened? Nothing happened this morning, you know that? Were you in here? No. So then nothing happened to you this morning? Yeah, you're right. I just woke up and you were so sweet and nice. We were not even fighting this morning. All I did was say sorry. Did something happen to you this morning? I don't think so. No, that's the thing. You want to see crazy? I'll give you fucking crazy. Here's crazy. Oh, you're crazy. Oh, you're crazy. Have you drunk this whole thing this morning? Oh, you got this going? You got this going? I just started it. Oh, really? Yes. Really? See that shit on me, No, motherfucker? I didn't. You were smashing shit. Oh, bye. Ass. Amber nega de qualquer maneira de ter editado as fotos que foram mostradas para o júri. Agora, Depp também falou e testemunhou que as fezes, que foram encontradas fezes na cama do casal em 2016, com Amber supostamente dizendo a um segurança na época que era uma brincadeirinha horrível que já deu errado. Ela negou qualquer envolvimento e sugeriu que essas fezes que estavam na cama do casal eram do cachorro. Também houve gravações de áudio reproduzidas no tribunal em que Amber admitiu ter batido em Depp, mas não deu um soco nele. As mensagens de texto também foram divulgadas, nas quais Depp chamou de Amber de prostituta imunda e disse que queria ela morta. Um psicólogo clínico, tratado pela equipe jurídica de Depp, disse que Amber tinha transtornos de personalidade. Outro psicólogo clínico e forense testemunhou mais tarde que Amber tem transtorno de estresse pós-traumático como resultado da suposta violência íntima e doméstica feita por Depp. Outra coisa, Depp afirmou que perdeu papéis lucrativos no cinema como resultado das alegações de Amber. Mas uma série de testemunhas afirmaram que a carreira de Depp estava em declínio constantes antes do artigo do Washington Post que foi publicado.
Um psiquiatra, testemunha de Amber, disse que o comportamento de Depp era consistente com o narcisismo. E nessa batalha judicial entre Amber e Johnny Depp, foram condenados os dois, um por difamar um ao outro. O júri considerou que a atriz deveria pagar 15 milhões ao ex-marido, mas posteriormente a juíza diminuiu para 10 milhões, em razão dos limites legais da Virgínia. O valor que Johnny Depp tem que pagar para a ex-mulher é de 2 milhões. Então ela tem que pagar 10 e ele tem que pagar 2 milhões. Bom, você assistiu o vídeo. O que você achou? Você acha que ele tem razão ou ela tem razão? Se a gente for pensar bem, os dois não têm razão, né? Os dois não têm razão. Por que uma relação chegou a esse ponto? Então, o que tem muita coisa envolvida. É dinheiro envolvido, é álcool envolvido, é sexo envolvido, é ciúme envolvido, é falta de paciência, é tudo junto em duas celebridades. O ego, que é muito grande dos dois, né? Ser uma celebridade já é um problema dentro dessa relação. Vamos voltar aqui pro Brasil. Se isso fosse no Brasil, porque Johnny Depp lá, né, nos Estados Unidos, a comoção foi com ele, não foi com ela. Todo mundo apoiava ele, não apoiava ela. E por que não apoiava ela? É muito difícil a gente comentar porque a gente não tá lá, a gente não conhece, né? Mas, assim, a grosso modo de ver, ela pode ter fraudado algumas evidências, mas não deixa assim, não invalida a relação, a agressão física, a agressão emocional, psicológica sofrida por ela. Tanto por ela, por ele, né? Porque os dois se maltratavam. Como ele falou lá que eles se amavam, eles também se maltratavam e se odiavam. Então, do amor virou ódio. Voltando para o Brasil. Se aquilo tudo, todos aqueles dois artistas, aqueles dois atores famosos de Hollywood, tivessem aqui no Brasil e fosse uma coisa do Brasil, com certeza, eu acredito muito, e tomara que seja, que talvez as mulheres fossem mais complacentes com ela, com as coisas que foram ditas. Mesmo que ela tenha exagerado, a gente tem que prestar... Ela foi massacrada, E algumas coisas que eu não coloquei lá, mas eu quero falar pra você, ela foi abusada sexualmente quando era criança. Então ela já vem com alguns problemas, né? Passou por outros relacionamentos, né? Ela largou de uma mulher para ir com ele. Então ela passou por vários problemas. Mesmo sendo uma pessoa jovem, ela passou por vários problemas. E ele também passou por outros relacionamentos, teve filho e tal. Então, quer dizer, são duas pessoas, cada um carrega uma bagagem diferente, se uniram e cada um com seus traumas. O que é importante entender é que os abusos sexuais, as violências domésticas, não acontecem só com nós, pobres mortais. Acontecem também com os ricos, acontecem com os astros de Hollywood. E aqui está um ponto muito importante que nós mulheres precisamos entender. Tudo que ela mostrou foi invalidado praticamente, tudo. Tanto é que a multa que ela levou foi muito superior a dele, né, como defamação. Porque ela tentou provar as coisas que ela falou e eles não aceitaram, não acreditaram. E muitas vezes falaram que foi manipulado. Então, é muito importante essa história abre pra gente ver que precisamos estar atentas. Se foi ou não, aconteceu ou não, isso é uma lição para todas nós. É uma lição porque se acontece alguma coisa na sua casa e você não consegue se separar por algum motivo, você tem algum problema que você não consegue, você tem que tentar arrumar meios de conseguir provas para mais tarde, se for o caso, usar. Ah, mas precisa. Porque a gente percebe que o machismo é muito forte e muitas coisas foram descartadas pelos juízes. São coisas assim absurdas que eu quero trazer num próximo vídeo, que eu acho muito importante mostrar tudo, falar tudo o que ela mostrou para os juízes, né? O que ela falou, porque mostrar a gente não vai conseguir trazer assim, mas trazer abertamente o que ela falou, as palavras, as coisas assim absurdas que aconteceram e que foi invalidado, porque eles não acreditaram. Eles acharam que era invenção, que era manipulação, por ele ser um homem muito mais
famoso, muito mais poderoso do que ela. Apesar dos dois terem dinheiro, mas ele tem uma projeção no meio artístico, no meio cinematográfico muito maior do que ela. Começar a olhar com outros olhos, prestar atenção no que está acontecendo. Não é normal isso. Isso não pode estar acontecendo. O ser humano, de amor vira ódio. Se não tá bom, tem que dar um jeito de começar. Pensa bem, essa situação, ela tava assim, caminhando para uma grande tragédia. Porque tudo isso que aconteceu, né? Tudo isso que vem acontecendo é um caminho para tragédia anunciada. Parecia assim, todo quanto é jornal no mundo, a desgraça. Tanta coisa terrível que foi aberta, foi lavada, roupa suja naquele tribunal. Isso porque estava envolvendo dinheiro. Ele estava pedindo uma grana para ela, né? Por defamação. Se não tem problema nenhum, não tem nada de processo, toda essa sujeira não é escancarada. A sujeira só foi escancarada porque se colocou nos tribunais por grana. Se não tivesse pedindo grana, se não tivesse nada disso, ó, tudo fechadinho, ninguém fica sabendo de nada. E por que é importante saber? Porque é importante a gente ver que se acontece na casa do vizinho, pode acontecer em qualquer casa perto, tá? Então é isso que eu quero falar para você. A gente vai abrir outro vídeo e eu vou falar tudo que ela falou no tribunal. É verdade ou não é? Eu não sei. Mas que é sério, é sério. Fica com Deus e tudo que você viu agora, isso aqui pra gente pensar, pra gente raciocinar e pra gente ficar alerta, principalmente as mulheres, tá? Um beijo, fica com Deus.